Agora, para facilitar a visualização desses nossos dados, eu vou te ensinar como que você faz um gráfico dinâmico baseado nos valores dessa nossa tabela dinâmica aqui. Para fazer isso, a gente continua nessa nossa planilha, vamos selecionar a nossa tabela, e agora a gente vem em gráfico dinâmico. Quando a gente clica aqui, a gente vai abrir essa aba que é muito parecida com aquilo que a gente já tinha utilizado para criar gráficos normais no Excel. Nesse caso, eu vou usar esse exemplo aqui mesmo, vou apertar OK, e como a gente pode notar, a gente consegue ver a estrutura desse nosso gráfico dinâmico aqui na nossa direita e qual que é a correspondência desses nossos campos. Ou seja, aqui os meus valores são a soma do meu lucro, e está escrito aqui em cima isso. Agora as cores que a gente tem viraram uma legenda, ou seja, as nossas séries de dados. E como a gente tem algumas opções de cores, a gente pode simplesmente clicar aqui e depois filtrar quais as opções que a gente quer utilizar no nosso gráfico em relação a essas cores. Outra opção que a gente tem é vir aqui em década, então selecionar qual que é a década que a gente quer que apareça. Nesse caso, a gente pode ver que a estrutura é muito similar da nossa tabela dinâmica. A única coisa que vai mudar é aqui em eixo e legenda. Se a gente clicar na nossa tabela dinâmica, a gente vê que nosso eixo virou, na verdade, a nossa linha e as nossas categorias viraram as colunas. Ou seja, a estrutura que você utiliza aqui influencia diretamente na maneira que o seu gráfico estará estruturado. E isso permite que a gente coloque mais informação nesse nosso gráfico apenas arrastando esses nossos campos. Por exemplo, se a gente quiser fazer algumas alterações, onde eu quero que apareça o ano do meu veículo, e aqui na legenda fique a década, e colocar uma outra segmentação onde eu quero colocar qual que é o modelo desse meu veículo. Nesse meu caso, como a gente tem muitos modelos, ele não ficou com uma visualização muito boa. Então a gente pode simplesmente tirar eles aqui e colocar como filtro. Como é que a gente vai utilizar isso? A gente vai vir aqui em cima, selecionar qual que é o modelo específico que a gente quer. Caso a gente queira mais um modelo, a gente simplesmente vai selecionar essa opção de selecionar vários valores. Então a gente pode clicar no checkbox aqui do lado de cada um deles, se a gente quer ou não que ele seja contabilizado. Então a gente aperta Enter, e agora a gente já tem esse nosso gráfico dinâmico baseado nesses campos aqui. E como você pode ter percebido, é muito fácil para que você faça alterações nesse seu gráfico, e que você utilize lógicas diferentes, que é o exemplo desse filtro que a gente criou baseado no modelo. Se você fosse tentar fazer isso da maneira clássica, digamos assim, no Excel, que é através de fórmulas, organizando sua tabela de dados, etc., ia ser muito mais complicado e é possível que você nem consiga atingir esse seu objetivo. Então, uma dica que eu te dou é: aprenda a utilizar as tabelas e gráficos dinâmicos, que você vai ter muito destaque na sua empresa, porque é uma maneira de você mostrar essa informação de uma maneira específica e também adaptar os seus relatórios baseados na sua necessidade. E além de tudo, vai fazer com que outras pessoas que utilizem essa sua planilha possam verificar diferentes cenários. Nesse caso, se alguma pessoa estiver interessada apenas nos carros da primeira década, ela vai conseguir ver facilmente aqui. Então, se ela precisar utilizar no relatório dela, por exemplo, ela vai clicar aqui em década, vai desselecionar essa informação, clicar apenas em um, e pronto. A gente já tem um resumo dessa nossa informação baseado na cor. Agora, outras opções que a gente tem aqui em cima, se a gente clicar nas opções desse nosso gráfico, são, por exemplo, inserir linha de tempo e inserir segmentação de dados. Se a gente clica em linha do tempo, a gente vai ver todas as opções relacionadas às datas que a gente tem. Se eu clicar em data de venda, por exemplo, eu venho aqui em OK, e o Excel fornece essa opção para a gente, que é um filtro que a gente vai selecionar qual que é o período analisado. Se a gente clica aqui em junho, por exemplo, a gente vai filtrar todas as vendas baseadas apenas nesse intervalo. E como a gente não teve nenhum resultado, o que eu posso fazer é pegar, arrastar esse meu filtro aqui e aumentar o intervalo que a gente vai estar analisando. Nesse caso, a gente já tem mais informações. Se eu não gostar desse resultado, eu venho aqui e limpo esse meu filtro. E nós vemos aqui em cima que nós também temos a opção de inserir segmentação de dados. Quando a gente faz isso, a gente pode selecionar qual que é o campo que a gente vai utilizar para então filtrar essa nossa informação. Nesse caso, se eu colocar o ano, a gente pode apertar OK e a gente vai ter todas as opções dos anos que a gente tem dos nossos veículos. Nesse caso, como a gente já filtrou por década, a gente vê que está em azul escuro os valores que pertencem a essa nossa análise. Porém, se a gente vê aqui embaixo, todos os valores que não pertencem a essa década estão nesse tom mais claro de azul. Então, caso a gente quisesse alterar o ano que estaria aparecendo para a gente só teria que selecionar ele aqui nessa caixa. Porém, eu não vou te ensinar isso agora. A necessidade de a gente criar uma aula apenas para esse tema. E nesse caso, você já deve ter escutado falar dos dashboards, que são modos de visualização dessa sua informação de uma maneira dinâmica, utilizando esse tipo de filtro, tabelas dinâmicas e gráficos dinâmicos, para mostrar para o utilizador da planilha, de uma maneira prática e ágil, como que ele pode fazer segmentação dos dados, verificar diferentes cenários, para então ele visualizar aquela informação. Esse tipo de visualização de dados pode te ajudar muito no seu dia a dia
a ganhar destaque e a também tomar medidas mais assertivas, porque você vai acabar visualizando mais facilmente o cenário geral e vai poder comparar com muita facilidade algumas informações, como qual que é a cor que vendeu mais, qual que vendeu menos, e também qual o ano que isso aconteceu. Então, utilizar esses dashboards para impressionar pessoas, como por exemplo seu chefe ou seus colegas de equipe. Porque como você vai ter recebido apenas dados e transformado em um dashboard, onde você consegue visualizar toda essa informação de uma maneira muito prática, o contraste na maneira que as pessoas vão visualizar essa informação é muito grande. E dessa maneira é muito fácil de você se destacar.